Muito bem, muito boa noite a todos. Que bom poder tê-los aí. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dos reis de Israel e Judá. Eu vou até pedir já para a Miss Kelly colocar a nossa apostila aí. Então, nós estamos fazendo tanto usando a apostila quanto usando os slides, que nos ajudam muito a nos orientar nos nossos estudos, tá bom? Essa apostila, cada aula, né, tem sido produzido, aí fica fácil, depois, se você por acaso não tirou ainda, pode pedir para imprimir e você no final você vai ter aí o estudo completo do que nós estamos tendo aqui, tá certo? Então, só para a gente relembrar, nós estamos estudando aí o rei Davi. A gente tinha estudado na aula 6, né, que ele tinha sido ungido, né, recebido no povo, beleza. Só que na aula passada, eu peguei e retrocedi um pouquinho, porque o capítulo 17 de 1 Coríntios, que já foi apresentado, é um capítulo com muitas lições, gente, muitas, muitas lições. Então, por isso eu fiz questão de ficar nesse capítulo, ter uma aula com esse capítulo, porque é um capítulo que a gente pode reproduzir muitas vezes na nossa vida, aquele episódio que o Davi matou o Golias, né? Então, a gente viu ali alguém que tinha um espírito de não deixar o inimigo fazer o que quiser, de ter coragem, de acreditar, certo? Então, de fazer algo que os outros não tiveram nem ideia de fazer, a estratégia de guerra dele foi outra, né? A estratégia de guerra do Golias era face a face, e ele logo, né, não foi perto, né? Não foi de perto. Todos queriam lutar com Davi no campo de batalha, todos, todos iam lutar com Golias no campo de batalha de Golias. Qual que era? Aquele espaço físico íntimo ali, né? Olho no olho. Davi não, Davi ele usou uma outra estratégia, foi de distância, teve que tomar uma distância para jogar a pedra. Então, muitas das vezes, né, também outra lição que a gente pode tirar, o inimigo, ele vai ter muito mais força, muito mais capacidade no campo dele, né? Mas quando ele não está no campo dele, né, aí fica mais fácil para a gente ter a vitória. Nós estamos no campo de Deus, né, no espiritual, então aí é tudo muito diferente, né? Então tá certo. E se você não assistiu a aula, vale a pena você ver lá que tem muitas outras lições, tá bom? Mas hoje nós vamos dar continuidade aí a sequência, o que aconteceu, né, depois da morte de Saul, o que aconteceu, né, com Davi no seu reinado, tá certo? Saul, ele teve o filho dele, Jonatas, e Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Então, vamos acompanhar um pouquinho como Davi tratou essa parte aí. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, a gente tinha aí da onde saiu essa pessoa, esse personagem aqui, da onde que era. Aí, né, mais para frente a gente vai ver como foi o tratamento de Davi sobre esse filho aqui, de Jonatas, neto de Saul, lembrando que quando Jonatas e Davi se conheceram, Jonatas sabia que realmente que o reino não ia ser dele, né? Ele tinha uma amizade com Davi e fizeram ali um acordo, né? E no caso esse acordo era para que um cuidasse da descendência do outro. E no caso foi o que aconteceu, que nós vamos ver mais para frente. Isso aqui eu só li para você estar inteirado de que a descendência de Saul até aqui ainda estava
tinha ainda remanescente, tá certo? Aí, quando essa pessoa, esse tem algumas traduções traz Ibosete, outros traz Mefibosete. Tem uma situação aqui, tá bom? Então vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 10, né? O que aconteceu? Quando esse homem estava na casa dele, estava dormindo, ó, estava tudo certo na casa dele, então esse seria o descendente de Saul. Então, se fosse na linhagem, esse cara ele ia sentar no trono. E aí o que aconteceu? Dois camaradas tiveram uma bela ideia, né? Ali, no verso 5, ele estava dormindo, esse Bocete na casa dele. Ali entraram para o interior da casa e mataram, né? E mataram esse descendente de Saul, né? E ali trouxeram a cabeça de Esbocete ao rei Davi. A Hebron lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Então, esses caras aqui foram lá e mataram o cara dormindo, né? E aí, nas outras aulas, a gente viu como é o caráter de Davi. Como é que Davi agia diante de certas situações, né? Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baanal, os dois que mataram, né? Tão certo como vive o Senhor, que remiu a alma de toda a minha angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, os seus olhos que era bom, né, por trazer essas boas novas, e como recompensa o matei em Ziclac. Muito mais há perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue das vossas mãos? Não exterminaria da terra? Davi deu ordem para que esses fossem mortos. Então, tá aí o que aconteceu. Os dois pensando que fizeram um grande negócio, né? Ia agradar o rei, matando o descendente de Saul, e no final eles perderam a vida. Então você vê aí que Saul, que Davi, ele não era uma pessoa que se alegrava com a morte, né? Tinha diferença do Davi matar em guerra e do Davi ser assassino. Tinha diferença para Davi matar uma pessoa e matar um ungido do Senhor. Lembra lá que ele teve oportunidade de matar? E esse descendente era a promessa, né? Era a promessa que ele tinha feito para Jonatas. Então, por isso que ele não se alegrou, por isso que ele não pulou de alegria, ele não, né, ficou contente com a morte, né? Porque não estava nos planos dele, né? Os planos dele era de cuidar desse cara até o fim da vida. Era a promessa que ele tinha com o Jonatas, né? Mas os caras mataram ele. No capítulo 5, né, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar e reinou 40 anos. Então, mais uma vez, para a gente lembrar. Os nossos estudos, né, do Reino Unido, né, 40 anos de Saul e 40 anos de Davi, e mais 40 anos de Salomão. Depois nós vamos dar uma estudada aí nesse reinado também. Então, 40 anos durou o tempo de reinado, né, de Davi, dentro do que nós já estudamos do Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque depois de Salomão, né, o reino se dividiu, né, Judá e Israel, isso nós vamos ver depois, tá certo? Aí tem um detalhe interessante, né, que no livro de no livro de Josué, vamos voltar um pouquinho, no livro de Josué, capítulo 15, vamos ler aqui. Tem algo que para a gente poder entender o que isso 63. Então, essa situação aqui de Josué era quando a terra estava sendo ali dividida, né, entre as tribos. E teve uma parte de uma cidade que não foi conquistada. Que parte é essa? Não puderam, porém, os filhos de Judá
expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. O dia de hoje que foi escrito esse livro aqui, tá bom? Então, né, no verso 6 do capítulo 5 de 2 Samuel, onde nós estávamos, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que dissera a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como diz. Davi não entrar neste lugar. Quer dizer, você é tão fraco, você é tão desprezível, que quem for lutar com você, os cegos e os coxos, ainda vai derrotar você. Quer dizer, desprezando Davi, né? Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é outro nome. Esta é a cidade de Davi. Por isso que é bom você estudar, olha, Jerusalém, Sião, cidade de Davi, Jebus. Então você vê 4 nomes para a mesma localidade, para a mesma cidade. Né? Naquele dia tornou a dizer, né, que entraram. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou cidade de Davi, e foi dedicado em redor deste Nilo para dentro. Então, essa era uma parte dentro do território de Israel, que não era governada por ninguém do povo de Israel, era pelos Jebus. Quando Davi ele assume o trono, ele vai lá e garante uma vitória, vai lá e guerreia, vai lá e tira do meio do povo esses que eram idólatras, esses que eram não era o povo de Deus. E isso aqui dá uma ideia para nós, né? Também espiritualmente, né? De não se deixar dominar, não permitir, né? Não dê lugar ao diabo, não, né? Não deixe nenhuma má amizade, nenhuma má ideia tomar conta, né? Porque senão faz isso aqui, fica no meio do povo, fica no meio da vida da gente, e a gente precisa se exterminar como Davi exterminou todos eles, tá certo? No ponto 4, isso, ponto 4 aí. Davi manda buscar a arca de Deus de Baala para Jerusalém. Durante o caminho, os bois tropeçam e Uzá, ao estender a mão, morre. Né? Então, estava ali, estava tudo certo. No capítulo 6, o capítulo 6 é um capítulo um pouco interessante também, porque até então não tinha templo, até então era outro reino, os sacerdotes da época, né, daquela época até então, aquela leva de sacerdotes importantes, né, vamos lembrar, também morreram, né, eram outros sacerdotes, e o que a Arca de Deus não estava, não tinha um lugar para ela estava na casa de uma pessoa, estava em outro lugar. Aí levaram no capítulo 4, né, verso 4, levaram com a arca de Deus, né? E aí no transportar da arca, os bois tropeçaram e alguém que estava cuidando estendeu a mão, né, e morreu, né? Ao chegar à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Davi desgostou-se muito porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Aí a gente fica pensando, o que tem a ver? Né? Por que tem esse detalhezinho aqui, né, na Bíblia? Vocês, né, nós que já estamos fazendo um estudo completo, você que está desde o começo, eu também não entendi. Falei, puxa vida, nossa, Deus foi tão rigoroso aqui, né? Afinal de contas, é a arca que está sendo levada, tá no carro de boi, né? Quer dizer, a presença de Deus para Jerusalém, aonde o servo de Deus estava querendo ali honrar a Deus, e os bois tropeçaram, e naquela ânsia de querer não deixar a arca cair no chão, o cara estende a mão e morre. Deus o matou. É, mas tem alguns detalhezinhos aí que nós precisamos é, é, entender. Vamos lá em Números, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Vamos lá em Números, capítulo 1. Números, acho que eu errei a digitada aqui, acho que meu dedo foi errado, mas vamos ver aqui.
Números 1, 47. Ah, não, tá certo. Tá. Então vamos entender por que que esse homem morreu. Vamos lá. Números capítulo 1 e verso 47. Vou pedir para o Daniel ler. Lê para nós, Daniel. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: Não faça o recensamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas para responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que ele pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Até Isso. onde? Até o 54. Vai. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas, organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento, e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso, as tábuas da aliança. Tá? Então, aqui a gente já tem um indício que só podia transportar a arca os levitas. Então, se os bois tropeçaram, como está bem claro na passagem, então não era o modo certo que estava sendo carregada a arca. Lembra para quem estudou que a arca tinha as argolas e os varais? Né? Vocês se lembram disso? Então, era só os levitas que tinham que fazer esse transporte e ainda tinha na própria arca as argolas e os varais. Para que era mesmo? Alguém aí lembra? Alguém aí pode ter uma ideia? Só para a gente relembrar um pouquinho, para que, como é, por que esse detalhe? Não, Oi? não, pastor, não tenho Não, ideia. não tem ideia. Olha, lembra da Arca da Aliança? Que ficava, que foi lá Sim, sim. da Arca Uhum. da Aliança? Ela não era feita tudo de madeira, de acá, coberta de ouro, ela não tinha as argolas e os varais compridos, dois de cada lado? Sim, Então sim. tá bom. Então, né, no, em Números capítulo 7 agora, abra aí a Bíblia. Se você está com a Bíblia, faço questão de vocês abrirem a Bíblia aí. Números capítulo 7 verso 9. Está acompanhando com a Bíblia, Fátima? Sim. Você pode abrir para nós aí? Número 7, 9? Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Está vendo? Então, além de não ser a pessoa, o modo estava errado de transportar. Aquilo simbolizava a presença de Deus. E Deus, quando uma pessoa ela está servindo a Deus, tem que ter ideia de sacrifício. E para todo lado, Deus está acima da gente. E tinha que ser nos ombros. Entendeu? Deus ficou um pouquinho mais claro por que o cara morreu? Sim, Porque não era para tocar com a mão dele. Não era ele para carregar. Estava sendo carregado errado. Era para carregar nos ombros. Tá certo? Aí em Crônicas, primeiro Crônicas. Vamos lá. Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 15. Vamos lá. Primeiro Crônicas, capítulo 15, verso 15. Né? Os filhos de Levi trouxeram a arca de Deus aos ombros
pelas varas, os varais, né, que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então, estava tendo um erro grosseiro, né? Estava sendo quebrado o mandamento, algo extremamente sagrado estava sendo carregado de um modo que nós já vimos lá na outra aula, o começo de Samuel, lá do 1 Samuel, de que quando os filisteus, né, tomaram a arca, eles colocaram a arca em carros e levaram nas principais cidades. Em cada cidade que passava só dava praga, né? E os homens morriam. E aí colocaram para devolver essa arca no carro de bois, porque eles não sabiam a lei, né? E fizeram isso. Mas já Davi e todo o povo sabia. Eles sabiam como que tinha que ser. Não era do jeito que eles estavam fazendo ali, né? Então, por isso, às vezes a gente vai ler o Velho Testamento e eu também pensava, não sei se você pensava assim, por isso que eu fiz questão de apresentar esse detalhe, porque eu também achava, nossa, Deus foi rigoroso demais. O homem foi tentar, a intenção do homem não era boa? Não deixar a arca de Deus ir para o chão? Era, mas era isso que era desse jeito que Deus queria? Era essa a ordem de Deus? Era dessa maneira? A ordem estava totalmente errada. Então você vê bem, há uma liçãozinha aí, você pode fazer a vontade de Deus, mas dentro da ordem de Deus. Vontade de Deus é uma coisa, a ordem de Deus é outra, né? Então você tem que ver bem, né, se a sua vida está dentro da ordem de Deus, né? A vontade de Deus é que você vá para a igreja, beleza. Agora, se você vai para a igreja, né, tendo mágoa no seu coração, não perdoando as pessoas, estando em pecado, se você vai à igreja para cantar, para louvar, para pregar, para ensinar, para ter algum ministério, você está entendendo? Tem que estar dentro da ordem de Deus. Eles estavam fazendo certo, que era, né, queriam honrar o Senhor com a arca, né, em Jerusalém, porque Davi já tinha feito ali a sua cidade, ele queria Deus com ele. Isso era uma boa vontade, mas a maneira estava sendo feita de ordem errada, né? Entendeu a diferença? Então, voltando lá em 2 Samuel. Então, por isso que é importante você estudar o Velho Testamento, para você não ficar confuso e não achar que isso aqui é só para ler rapidinho. Tudo tem um sentido, tudo tem um ensinamento, tudo tem, né? Aí sim, né? Depois disso, né? Aí, depois que estava acontecendo isso, perdeu a graça a coisa. E a casa, no verso 11, e a arca, no verso 11, lá de 2 Samuel capítulo 6, verso 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então, né, é isso que Davi queria, a bênção da presença de Deus. Mas como aconteceu essa tragédia aí, essa coisa, achou melhor ficar com esse Obed-edom. Aí nós vamos ver como é bom ter a presença de Deus no lar. Vamos lá em 1 Crônicas. Vamos lá em 1 Crônicas. Vamos ver o que aconteceu, né? 1 Crônicas 13, 13. Vamos lá. 1 Crônicas 13, 13. Aqui. Né? Está repetindo o que acontecido, né? Temeu Davi a Deus, né? 1 Crônicas 13, 12. Temeu Davi a Deus, né? 13, 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed 3 meses, e o Senhor abençoou sua casa e tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha, né? Opa, bênção na casa e tudo que ele tinha. Aí eu fiquei tentando ver aqui, né? Que negócio é esse de tudo que ele tinha, né? Aí logo me veio à cabeça o seguinte, vamos lá, 1 Crônicas 15, 24. Vamos lá. O que tudo que ele tinha? Olha que interessante, irmãos. Vamos. Olha, você que tem filhos e você que quer ter filhos, né? Porque eu sei que pode ser que alguns pode estar
vai assistir no gravado depois. Preste atenção no que tudo que ele tinha. Primeiro Crônicas 15:15, né? Primeiro Crônicas, é isso, Primeiro Crônicas 15:15. Nós vemos lá. Ok. O que ele tinha lá, né? Os filhos de Levi trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra de Deus. Então aí eles fizeram certo. Fizeram o certo. Por que eles fizeram? Porque eles sabiam, eles estavam fazendo errado. Então pegou e fez o certo. A maneira certinha, nos ombros, para levar para Jerusalém. Mas eu quero destacar 1 Crônicas 13:13, que eu falei, né? Agora 1 Crônicas 15:24. Olha tudo que ele tinha, o Obed-edom, né? Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes. Então, tudo que ele tinha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Não falou de propriedade. Eu também pensei que ia ser gado, propriedade. Tudo que ele tinha era isso aqui. Porque ele era sacerdote, ele era levita, o Geteu lá. Então, tudo que ele tinha era a família dele. E aí, tocava trombetas perante a arca de Deus, Obed-edom e Geás era o porteiro da... Aí, se você quiser, você vai pegar toda os descendentes aqui dele, e lá na frente você vai ver que eles serviram a Deus. Os 8 filhos. Fazer um filho, né? Ter um filho servindo a Deus já dá trabalho, mas ele fez os 8. Entendeu o que Deus o abençoou? Não foi no dinheiro, não foi na propriedade, não foi no gado, não foi na plantação, não foi na... Não foi. Foi aqui a família dele, os filhos dele, todos estavam servindo a Deus. Você viu que bênção? Como que a gente logo pensa, e Deus o abençoou em tudo, né? E eu, na minha primeiro pensamento, não, que o cara se deu bem na vida, fez a casa dele prosperar, e é todo aquele negócio todo, lá com José, né? Com José lá no Egito. O Potifar não sabia de mais nada, porque José controlava tudo, mas no final, o que deu lá com Potifar? Perdeu-se tudo, lembra? O gado, o gafanhoto, tudo, perdeu tudo, entendeu? A bênção era alguém servindo a Deus como José. A bênção era alguém recebendo a presença de Deus na vida, e olha o que deu na descendência. Então, a bênção que a gente pode tirar, a lição que a gente pode tirar aqui, ser uma bênção, é que recebendo a presença de Deus na vida, deixando Deus entrar no nosso lar, literalmente, olha o que pode sair. Os todos foram sacerdotes. Tem lá na frente, quando lá fala bastante do que aconteceu com os filhos dele, tá bom? Então, você vê aí a bênção, né? Então, nós nos nossos estudos, nós temos que ter o olhar espiritual aqui, né? Temos que procurar a coisa espiritual aqui para os nossos estudos, certo? Então, tá bom. Número 5, o ponto número 5 da nossa apostila aí. Davi era casado com Mical. Quem que era Mical? Mical era filha de Saul. Lembra lá do primeiro que ele queria falar, esse cara, vou deixar ele comigo, né? E aí, quando a arca está retornando, voltando lá, então, no nosso 2 Samuel, né? Capítulo 6, Davi faz uma festa, fica muito alegre, ele pula e dança e fica lá todo agitado. A Mical vê aquele comportamento e faz um comentário desprezando, né, aquilo que ela vê de Davi, né? E aí Davi, né, falou com ela lá no capítulo 6, né, que ela fala assim, bela figura, o rei dançando aí no meio das servas e servos, né? Foi a que a Mical falou, né? Davi fala, olha, Deus escolheu a mim ante o seu pai, né? 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos, quanto às suas ervas, né? Serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Então, Davi não teve filhos com ela. Então, por isso, aí findou
a descendência de Saul, né? E ela não podia ter outro homem, né? Aí que deu ruim para ela também, né? Então tem esse detalhe aí, tá certo? No ponto 6, né? Ao ponto 6, que é o capítulo 7, o capítulo 7 é um capítulo que vale a gente pausar, vale a gente aqui entender um pouquinho, porque aqui está o DNA, né, da comunhão com Deus, Davi, e com o seu reinado, né, e como seria o seu reinado e o que iria acontecer, né, com o seu reinado, na sua descendência. Interessante. Então, vamos lá, eu gostaria que todo mundo acompanhasse, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 7. O que é esse capítulo 7? É uma conversa, e aqui aparece um personagem, né, que não tinha, então, se destacado, não tinha aparecido ainda, aqui na nossa, no nosso estudo. Quem é esse personagem? O profeta, o Natan. Então, além do Natan, profeta Natan, ser um profeta, depois, mais para frente, ele também participou como um conselheiro, né, no reinado de Davi. Beleza? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua casa própria, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, porque nós vimos depois, vamos ver no finalzinho, muitas vitórias que conseguiu. A Deus deu a ele, tá? Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros. Cedros era uma madeira muito preciosa, resistente, uma madeira cara, não estava na casa de todo mundo, né? Só os ricos poderiam ter essa madeira, certo? E então ele quis dizer, olha, eu moro num lugar maravilhoso, um lugar muito bom, né? E a arca de Deus se acha numa tenda. Aí ele pensou, né? Disse isso. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então ele queria ali fazer com que houvesse algo, né, engrandecedor de Deus, algo, um lugar especial, né, para a arca de Deus. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, né, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Quer dizer, ele estava num lugar simples, num lugar acessível ao povo, num lugar sem valor, sem nada de preciosidade, nada grandioso, fabuloso. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer de suas tribos aqui, mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa? Porque Deus nunca cobrou isso, nunca pediu isso. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí, quando essa expressão, Senhor dos Exércitos, é o dono de tudo, o Supremo, né? Tomei-te da malhada de todas, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ele falou assim, olha, Deus tirou você, lá daquela, na outra aula, nós vimos que o filho mais novo, ele fazia o serviço mais humilde, fazia o serviço mais sem valor, fazia o serviço mais sem importância, mas tinha que ser feito um serviço sujo, pedido, algo que não dava valor, né? Então Deus falou, olha, eu tirei você daquele lugar e te coloquei como príncipe. Interessante que falou a palavra príncipe, né? Não o rei, né? Mas está aqui como príncipe, né? Quer dizer, do lugar do nada eu te coloquei no lugar maior aqui dentro do meu povo que leva o meu nome, né? E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como o sol grande tem na terra. Quer dizer, engrandeceu Davi, deu vitórias para Davi. As pessoas, os outros países conheciam muito, né, Davi por suas grandes batalhas, né? Prepararei lugar
para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Aí, a importância de você ter estudado o tipo de juízes, né? Aí, no tempo de juízes tinha rei? Não. Que tipo de governo era? Né? Espiritual. Era teocrático, lembra? Governo de Deus, porque era Deus que levantava. O povo que estava no sofrimento, eles clamavam ao Senhor e Deus é que levantava. Quando começou a, a, o reinado de homens, eles pediram, o povo pediu um homem, né? Como as outras nações tinham, né? Então, farei levantar depois de ti o teu... Opa, comprei aqui. Desde o verso juiz, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Aí, quando fala te fará casa, quer dizer, vai fazer dele um nome que ficará, não igual o de Saul, que se perdeu, que se findou. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, olha, interessante, no verso 12. No verso 12, aí tem ali, ele vem aprontando, Deus vem falando com ele, formando com ele uma aliança, e aqui no 12 tem a dinastia. O que é dinastia? Uma sucessão de, de reinos, de reis da mesma família, tá certo? Este, né, edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, esse vai levantar uma casa, que no caso seria o Salomão, o templo, né, o Salomão. Beleza, né? E o seu reino. Aí tem um detalhezinho interessante aqui no verso 13, meus queridos, né? Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Quer dizer, já prevendo o que estava lá para acontecer, que era a divisão. Então você vê aí, né, que Deus deu promessas para Davi, lembrou da história do povo, lembrou de quem era Davi, um ninguém, para ser uma pessoa muito importante aqui, né, no meio do povo de Deus, fez uma aliança com ele, estabeleceu o nome, a casa e o reino, que na morte dele ia ter os filhos, né? E que essa misericórdia ia acontecer, né? Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então, o, o que Deus tinha com ele, né, era algo muito maior com Saul. Olha o que Deus está fazendo com Davi aqui. Olha como tudo começou, né? Aí, no verso 16, porém, tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quer dizer, faz a mesma promessa duas vezes, para sempre. Então, aqui nós podemos aqui já ter uma promessa messiânica, aqui, no verso 16. Olha o que Deus, quando Deus chamou Davi, e o que Deus preparou para Davi, e o que aconteceu depois, né? O Salvador Jesus. Então, você vê aí, né, as misericórdias, os privilégios, a graça que foi concedida a Davi, tá certo? Então você vê por que você estudando isso aqui, você estudando textos, isso aqui é um texto do Velho Testamento, né? Então, mas aqui tá, se você lendo isso aqui na luz do Espírito Santo, aí você vai entender melhor o que você está mais para frente, né? Então, Natan pegou e falou tudo isso, né? Falou, conforme essa visão, falou a Davi. Olha, você não vai ser como Saul, tenho algo com você especial, a tua família, os teus descendentes, neto, bisneto, vai continuar, e mais o teu reino, a tua descendência vai ser para sempre. E era o que o povo tanto queria, um reino eterno, um reino dominante, um reino que ficasse para sempre. Aí já tem aí uma profecia messiânica. Aí o que Davi faz ao ouvir isso? Eu faço questão de a gente ler um pouquinho ainda o verso do capítulo 17, porque quando a gente lê aqui
como o cântico de Ana é bom você ler, o cântico de Moisés é bom você ler, a oração de Jonas é bom você ler, a oração de Salomão, que depois lá na frente, são orações de pessoas que, quando estavam ali no fervor do Espírito Santo, quando estavam ali guiados pelo Espírito Santo, nos traz ensinamento da intimidade com o Senhor e de como falar com Deus, de como, então, ter uma vida com Deus, considerar Deus. Né? Então entrou, no verso 18, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quer dizer, o que eu sei para tanta coisa que você está fazendo? Foi isso ainda há pouco os teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? E isto é a instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és. Né? Eu fico quantas vezes nas nossas orações, na nossa conversa com Deus, a gente engrandece Deus pelo que Ele fez conosco, né? Grandíssimo é, Senhor, o Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, não há Deus semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Então, há um reconhecimento de Deus único, há um reconhecimento, né, da graça de Deus para ele e para o povo dele. Né? Então, você vê aí como é bom conhecer essas palavras. Nossa, Davi tinha essa visão, Davi tinha esse coração, Davi tinha esse conversar, esse diálogo com Deus, né? Esse diálogo com Deus. Quem há, olha, verso 23, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, porque Deus não tirou nenhum outro povo de nenhum outro lugar senão Israel. E para fazer de ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, né, para a tua terra, diante de teu povo, como tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Então, Davi reconhece, né, o que Deus fez, né, como Deus agiu e como Deus escolheu, elegeu aquele povo. Aí você fala, mas só o judeu? Então, só ele, só Israel? Então, não, não. Na vinda do Messias, que é Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, a mesma bênção, as bênçãos de ser do povo, deste povo aqui, nós temos lá no Novo Testamento, lá em Pedro, quando ele fala, vós que não eres povo, agora sois povo. Vós que não tinha alcançaste misericórdia, agora alcançaste a misericórdia. Então, pela graça que Jesus traz, nós temos essas mesmas promessas aqui e também a gente de reconhecer dessa maneira Deus. Verso 24, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. Então, é uma promessa. Por mais que pecassem, por mais que errassem, esse povo jamais deveria perder, né, a filiação, perder o carimbo de Deus. Né? Agora, pois, ó Deus, né, estabeleceste o teu povo para sempre. E tu, ó Deus, o fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo, acerca da tua casa, confirma para sempre, faz como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo essa revelação. Então, você vê bem, coisas que ainda iriam acontecer, né, milênios depois, estava aqui, né, sendo revelado por ele, dizendo, edificar-te essa casa, por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Então, né, Deus deu uma bênção, Deus deu uma palavra para ele, que foi o Natan, né, que através de Natan, ele orou a Deus. A importância de a gente ter esse espírito, né, de também, assim que a gente recebe alguma coisa boa, assim que
algo especial acontece conosco, nós nos dirigimos a Deus em oração e agradecimento, né, e honra a Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tem prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Então você vê ali a importância que ele estava querendo Deus na vida dele, querendo Deus na casa dele, querendo Deus na família dele, querendo o nome de Deus ser grande, né? Estava querendo construir uma casa, que era o templo, né? Que depois nós vamos estudar como foi esse negócio, né? Mas você vê aí uma oração de alguém que tinha temor, alguém que tinha comunhão, alguém que engrandecia Deus, porque você vê nesse aqui, nessa oração, né? Quem é aquele incircunciso filisteu, né? Que está ali falando daquele jeito, lembra lá de quando ele viu Golias, né? Quer dizer, ele não pode, né, falar assim, deixar isso, falar desse jeito do nosso Deus. Aí ele está engrandecendo Deus aqui, né? E na família dele, né? O que para sempre, quer dizer, algo, né? Estendido para bisnetos e tataranetos e para todos, né? E todo o povo de Deus também. Então ele faz ele não perde esse momento de agradecimento e de honra a Deus, né? Então, quando você receber uma bênção, quando você for honrado por Deus, quando você for privilegiado, né? Você vê que é um privilégio que Deus está te dando, faça uma oração, agradeça mesmo a Deus, honra a Deus, né? Não perca a oportunidade de você fazer isso publicamente, ou na tua família, ou na frente de incrédulos, idosos, pessoas desconhecidas, para que Deus seja conhecido e engrandecido, né? Naquilo que você tem recebido de Deus, tá? Beleza? Agora, para a gente terminar aqui nossa aula, né? No ponto 7, né? Depois de todo esse engrandecimento aí, né? De que Deus faz, no capítulo 8 e 9, nós temos aí muitas vitórias de Davi. Depois disso, Davi, então, foi para lá de abençoado, conquistou muito terreno. Deixa eu ver se a gente tem no slide, Miss Kelly, o mapa. Só para a gente finalizar olhando o mapa, por favor. Pode ser do slide mesmo, ou aquele mapa que eu tentei xerocar aquele de colocar. Vamos ver se a gente coloca aqui para a gente ter uma ideia das vitórias de Davi, capítulo 8, 9 e 10. Um momento, estou abrindo. Tá, aham, tá tudo bem. Enquanto isso, eu vou pegar o nome aqui de quem está na aula, né? A Fátima tá aí, né, Fátima? Bom, graças a Deus. A Fátima e o Daniel. Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Tem um mapa, mas ele não está abrindo. Eu vou ver o do slide, só um minuto. Uhum. Aí. Pelo menos a gente tem uma noção aí do mapa, né? Ó, então tem o mapa da parte de Israel. É todo. Começou o reinado de Saul nesse marronzinho. Se puder aumentar um pouquinho mais, se não puder também. É só isso, passa o cursor no marronzinho para ter uma ideia. Esse é aonde Saul era rei. Agora passa o cursor no roxo,
olha o tamanho do reinado de Davi. Olha aí, toda a riqueza, tudo que ele comandava. Aí, então, houve várias e várias guerras, e aí no, no capítulo 2 Samuel, aí, 8, 9, 10, tem aí todos os inimigos, Amon, Síria, todas os impostos. Então ele recebia madeira, frutos, colheita. Nossa, prosperou mesmo, sabe? Ele tinha guarnições nas outras cidades, escudo de ouro. Aí realmente ele tinha um exército muito forte. Então era uma coisa fora do comum, né? Fora do comum, tá certo? Até o capítulo 11. Mas o capítulo 11 eu não vou colocar na aula de hoje, não. Nós vamos parar por aqui, tá? Porque o capítulo 11, né? O capítulo 11 é curto até, mas eu prefiro colocar ele na outra aula para a gente ter um tempo a mais para debater. Isso, esse daqui, esse mapa aí. Ótimo, aí, ó. Aí já dá uma ideia também colorida, para a gente poder ter aí a noção do território. Mas lembrando, né, meu povo, que não era só esse tanto de terra aí, né, que era para ser de Israel. Você lembra que era lá do Eufrates, lá, tudo, aquela partição grande lá e tal? Então, tá bom. Então, o capítulo 11, eu não vou comentar não, tá bom? Deixa o capítulo 11 para a semana que vem. Então, nós vamos orar, tá certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por termos esse momento aqui da Tua Palavra. Esperamos no Senhor que nós possamos, ó Pai, ter um sentimento de engrandecimento, Pai, no Teu nome, como Davi teve, Senhor, na sua vida, como ele fez, Senhor, orações e engrandeceu o Teu nome publicamente, como ele tinha um espírito, ó Pai, ousado de te servir. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender com isso espiritualmente, Pai, para que também sejamos cada vez mais cheios, Senhor, da Tua Palavra, do Teu Espírito, conhecedores e praticantes da Tua Palavra, para sermos maduros espiritualmente, Senhor, como o Senhor tanto deseja, Pai. A Tua bênção para esses que participaram hoje e a Tua bênção para os que faltaram, para que a próxima aula eles participem conosco, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. Espero que a gente tenha mais, nossa aula a gente vai desenvolvendo mais, conhecimento mais aí do reino de Davi. E não se esqueçam, não se esqueçam das fichas de leitura, tá bom? Do questionário e fazer o comentário ali do capítulo 11. Lembra, tem um capítulo, tem a tarefinha lá, capítulo 11 de 2 Samuel com o Salmo 51. Lembra disso? Estão lembrados da gente fazer essas tarefinhas aí? Então faz aqui, manda para mim, Sim. e eu vou ler, tá bom? Pra O meu já gente. foi enviado, pastor, tá? Oi? O meu eu já enviei para o senhor. Ah, beleza, então. Tá tudo bem. Estou falando porque porque como tem gente que faltou hoje, eu estou na fé de que eles vão assistir no gravado. Então, por isso que eu estou dando o recado. Sério. Tá bom? Então tá jóia, gente. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Alô, alô, tchau, tchau.